importante destacar que o diretor é peça fundamental para o sucesso escolar. Nós realizamos uma seleção pública, meritocrática, que tem 6 etapas, são 6 meses de um processo seletivo. E após todo esse processo, os candidatos vão compor um banco de candidatos selecionados e, posteriormente, eles vão ser convidados a ocupar o cargo de diretor a partir da necessidade da rede pública municipal. Durante o trabalho e a condução da gestão escolar por parte do diretor, eles são avaliados por 2 equipes que compõem a Secretaria de Educação. A partir dos resultados e dessa avaliação, ele pode permanecer na mesma escola para o ano letivo seguinte. Ele pode, eventualmente, encerrar sua contribuição como gestor, como diretor, e um novo candidato ser convocado pela seleção, ou ele pode passar por um processo que a gente considera muito importante para a evolução e para o amadurecimento do diretor, que é uma mudança de escola, também informalmente chamada de rodízio. Então ele está numa unidade escolar, desenvolve um bom trabalho e às vezes ele é reconduzido para uma outra escola, ou para vivenciar a experiência de uma comunidade diferente daquele que ele conhece, ou para ir uma escola com a maior matrícula ou com a menor matrícula, se eventualmente ele precisa desenvolver aquela habilidade em relação à gestão no ambiente escolar, ou até mesmo ele pode ser um bom diretor, ter excelentes resultados e ser convidado para uma escola que tem maus resultados, que está numa situação de melhoria, porque a gente sabe que ele tem potencial para chegar naquela escola e contribuir para a sua evolução. Trabalhamos com tópicos relacionados à liderança escolar, à interdisciplinaridade, à garantia da boa implementação do material estruturado que é entregue nas escolas, o cuidado, a responsabilidade e o zelo que os diretores precisam ter nas rotinas de natureza administrativa, financeira, num bom emprego e na execução de recursos públicos que são destinados à escola, o próprio acompanhamento das demandas logísticas que a escola tem, da disponibilidade de livros e materiais, da garantia e da boa organização da merenda escolar, da supervisão da estrutura física do prédio da escola, ou mesmo das rotas de atendimento do transporte escolar. O diretor também tem autonomia pedagógica porque ele pode, com um olhar clínico, identificar aqueles professores que eventualmente têm ou não perfil para atuarem em uma determinada modalidade ou em uma determinada série. E juntamente com a secretaria, ele pode fazer mudanças e adaptações dentro da sua escola, até porque nós orientamos 3 princípios básicos importantes ao diretor, que é o que a gente chama de tempo, presença e exemplo. Então, o tempo porque ele tem que estar presente na escola, né, tem que estar constantemente no ambiente escolar, acompanhando a rotina, mediando situações, garantindo o aprendizado dos alunos. É a presença porque não é só o tempo físico, ele tem que ser um líder, tem que dialogar com a comunidade, tem que liderar os professores, tem que conquistar, envolver e motivar os alunos, e o exemplo como gestor público, desde a sua fala, da sua postura, da sua capacidade de interagir com os profissionais nas diferentes áreas. Os diretores eles são formados em serviço pela Secretaria de Educação e muitas vezes pessoalmente pelo próprio secretário. Então, toda quinta-feira, no período da tarde, nós reunimos todos os diretores de todas as unidades escolares do município de Sobral e essa reunião ela tem pautas técnicas, informativas, mas a grande maioria dessas pautas são formativas. Então, nós trabalhamos desde a questão da matriz de habilidades e competências que os alunos precisam desenvolver e demonstrar essa habilidade na avaliação.
E o mais importante nessa formação, nesse encontro semanal, o diretor passa, acima de tudo, a ter um olhar mais clínico para garantir o óbvio, né? Que a criança esteja na escola os 200 dias letivos, as 800 horas, para que as avaliações diagnósticas iniciais no começo do ano sejam aplicadas para mapear o perfil do aluno e o ponto principal, que é o elemento mais fundamental da essência do trabalho do diretor, é ele ter um olhar clínico focado nas questões de natureza pedagógica, especialmente fazendo com que a sala de aula tenha condições para que os professores possam garantir o aprendizado e que essa escola cumpra a sua finalidade principal, que é a mais importante, que é o fazer bem o feijão com arroz, é o dever de casa, que é uma escola que ensina, que garante por direito da criança que ela de fato aprenda. Sobral, ao longo desses 25 anos, foi aprimorando um modelo de gestão no âmbito pedagógico, né? E esse modelo hoje ele é estruturado a partir de uma equipe de técnicos que compõe a Secretaria de Educação, que é uma equipe de desenvolvimento da aprendizagem, e esses técnicos eles fazem um trabalho de tutoria pedagógica junto ao diretor. Então, para cada grupo de 5, 6, 7 escolas, eu tenho um tutor, um técnico, que ele visita periodicamente as unidades escolares e ele tem uma rotina, um protocolo para verificar o trabalho que o diretor está desenvolvendo na escola. Então, nessas visitas, eles identificam como está sendo feita a organização da estrutura de aprendizagem da escola, qual é a frequência e a rotina do diretor escolar em receber a comunidade, em dialogar com seus coordenadores, em orientar as suas equipes administrativas e pedagógicas para garantia de um bom ambiente para o aprendizado dos alunos. Ele também verifica e estuda, junto com o diretor escolar, os resultados individualmente, de criança por criança, em relação ao aprendizado. E aí entra um outro elemento muito importante, que é uma dimensão de eficiência, de qualidade e de organização da Rede Pública Municipal de Educação de Sobral, que é a dimensão da avaliação educacional. Esse tutor, essa equipe pedagógica, ela só vai acompanhar bem o trabalho do diretor se ela tiver os dados de como está sendo a evolução e a aprendizagem das crianças. Então, é um acompanhamento pedagógico que envolve uma tutoria, um acolhimento, um zelo pelo diretor, e tudo isso é acompanhado por essa equipe pedagógica que desenvolve, ao longo da trajetória profissional, essas habilidades com os diretores. O coordenador pedagógico ele tem um papel fundamental como um braço operacional do diretor, especialmente na dimensão pedagógica da aprendizagem. Nós orientamos muito os diretores a não ocuparem os seus coordenadores com outras demandas que não sejam a da aprendizagem efetiva dos alunos. Esse coordenador ele senta individualmente e acompanha o planejamento e a elaboração da aula de cada um dos professores que ele é responsável dentro da escola. Juntamente com o diretor escolar, o coordenador pedagógico também é convidado a assistir, a se inserir dentro da sala de aula e depois, posteriormente, em reuniões, dar um feedback aos professores sobre a qualidade da didática, da transmissão do conteúdo, dos exemplos, de como ele está trabalhando aquelas habilidades com os alunos em sala de aula, porque o coordenador ele é um grande observador do trabalho de sala de aula e também a partir dos resultados da avaliação da aprendizagem. Esses resultados vão munir o coordenador de poder individualmente conversar com o diretor sobre a realidade de aprendizado de cada aluno, assim como também estabelecer uma interface entre o diretor e os professores que estão em sala de aula, porque ele vai sentar com o professor, vai identificar aluno por aluno, como é que está o nível de aprendizado desse aluno, além disso, qual é a habilidade individual que o aluno desenvolveu em um determinado conteúdo, como é que essa habilidade, se eventualmente ela não tiver sido desenvolvida,
ela pode ser aprimorada, pode ser trabalhada. E aí ele leva novas estratégias, ele promove reuniões motivacionais, ele dialoga com a família, traz o pai e a mãe em reuniões periódicas que nós temos no calendário escolar, uma reunião bimestral. Bom, a formação dos coordenadores ela é oferecida mensalmente pela Escola de Formação Permanente do Magistério do município de Sobral. Então nós temos uma grade onde durante o ano inteiro os coordenadores pedagógicos saem uma vez por mês de dentro da escola, participam dessa formação e essa formação ela lida com os principais tópicos do papel prático, objetivo do coordenador dentro da escola. O processo de matrícula ele se dá através da disponibilização da vaga para a criança e normalmente nós incentivamos as famílias e aos pais a procurarem a unidade escolar mais próxima da sua casa, então normalmente isso se dá através do comprovante de residência, até por uma questão de comodidade e conforto e porque a gente entende também que a escola precisa ser apropriada pela comunidade. Então, depois do processo de matrícula, nós implementamos uma série de estratégias que são desenvolvidas pelos diretores, juntamente com o coordenador pedagógico, que é de manter aquela criança na escola. Então, a primeira estratégia é fazer uma busca ativa para, eventualmente, aquela criança que não aparece ou que está na iminência de ser evadida da unidade escolar. Ligar para os pais, passar mensagem de WhatsApp, visitar a casa da família. Garantir essa frequência é no miudinho, é turma a turma, aluno a aluno. Aquele aluno que faltou naquele dia, imediatamente já é ligado. Se a mãe não tiver, a gente procura ver na secretaria logo se chegou algum atestado dele. Se não tiver chegado e nem está no grupo do WhatsApp, que eles ligam imediatamente ou para a professora ou para a coordenação, já mandam o atestado ou mandam uma justificativa. Se isso não acontecer, a gente entra imediatamente 10 minutos depois que as crianças chegaram. E também envia atividades, né? É importante que ela seja acompanhada. E hoje as mães já pedem. Quando a criança vai faltar alguns dias por atestado, a mãe já vai até a escola e pede as atividades. Nós temos o grupo, né, da escola, assim, das salas, e eles mandam mensagem. Antes disso também eu mesmo mando, dizendo que ela amanheceu um pouco febril ou amanheceu indisposta, aí a gente, né? Aí elas falam, mas se continuar, entendeu? Você tem que ir no posto para poder pegar atestado, tipo essas coisas. Mas ela, inclusive, ela não gosta de faltar.
Além disso, também uma outra estratégia para garantir efetivamente a frequência, a assiduidade, é orientar, capacitar e subsidiar a presença dos pais nas reuniões pedagógicas. Então, nós temos reuniões fixas, estabelecidas no calendário escolar, é uma reunião por bimestre, que conta com a presença do diretor, dos coordenadores, dos profissionais, e eles reúnem em um único dia, ou ao longo de vários dias de uma semana, todas as famílias e todos os responsáveis pelas crianças, para primeiro dar um feedback, o diagnóstico de como é que foi aquele bimestre de aprendizagem, assim como também apresentar as avaliações, orientações, os combinados de funcionamento e dos compromissos que a família tem e que a criança tem com relação à escola, mas também trabalhar essa questão da presença, da permanência, da assiduidade, da frequência da criança dentro da escola. A partir dessa parceria, entender que a escola não é só. A gente funciona junto em equipe. No momento em que os pais entendem qual é a dinâmica, eles querem ajudar. As famílias costumam levar as crianças para a escola, elas entram, eu acho importante esse adentrar, elas conhecerem, elas terem essa coisa assim, esse espaço aqui é delas. Mãe chegando, né, e não só entrega a criança, mas procura ver, tá ali por dentro do ambiente da escola, vai até a gente, pergunta. Eu sempre digo, a gente precisa estar sempre à disposição. Ali a pergunta do pai é importante. Sempre está tendo reunião para poder falar sobre o comportamento, as notas. Teve a semana passada mesmo para falar sobre as provas que tiveram agora, inclusive, que se deram muito bem. Onde a gente chega, a gente percebe a preocupação hoje dos pais nessa questão do engajamento mesmo com a frequência da criança, de ir para a reunião para poder compreender o que é que está acontecendo ali. Hoje isso é perceptível, a ponto da gente não ter nenhum abandono, né? E isso vem há muito tempo, porque é um trabalho feito em rede. A mesma linguagem que uma escola faz, em qualquer outra que você chegar, você vai encontrar da mesma forma. E vale ressaltar que essa parceria não é só com os pais, né? Eu costumo dizer que nossos melhores e principais parceiros são os alunos. Eu tenho que combinar com eles o que é que a gente precisa desenvolver. Digo, nós temos que provocar isso nas crianças, essa vontade de estar na escola, porque ela gosta da escola e ela gosta de nós, e nós temos que demonstrar que gostamos delas. Na hora que a gente está numa recepção, ali na chegada, um sorriso é importante, olhar cada criança no olho. Às vezes a criança vem tristinha, ali você leva ali um canto, às vezes até com fome que a criança está. E isso a gente tem feito diariamente. Eu costumo dizer que é um exercício. Vamos exercitar, né, a afetividade, porque a gente só pode querer que a criança nos entenda e compartilhe disso e viva bem se a gente conseguir também mostrar isso para ela. Desde a orientação até mesmo a oferta, como nós fazemos, de café da manhã ou no final de tarde, para incentivar a criança a chegar e estar mais cedo na escola. A garantia também dessa criança no contraturno. Então, muitas crianças hoje estão em tempo integral, mas aquelas que não estão também fazem a principal refeição do dia, que é o almoço, dentro da escola. Então, independente de estudarem pela manhã ou pela tarde, elas passam o dia inteiro na escola, e isso tem que ser pactuado com a família, porque em um turno ela está em sala de aula, desenvolvendo as habilidades curriculares, mas no contraturno ela pode estar numa recuperação, numa recomposição de aprendizagem, num reforço escolar, num clube de literatura, de ciências, ou numa atividade de educação física, de teatro, de música, fazendo com que ela permaneça o máximo de tempo na escola. E isso a gente sabe que é uma proteção social importante, especialmente para aquelas crianças que estão em bairros mais vulneráveis ou que estão socialmente mais expostas a vulnerabilidades
do seu entorno. Contar com o apoio de outras instâncias, como o próprio Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, todas essas instituições elas são acionadas e acompanhadas para criar um protetor social, né, junto à criança em relação à presença e à manutenção dela na escola. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Meu nome é Amaury Gomes, eu tenho a pele clara, tenho cabelos e barba grisalhos, estou usando um óculos na cor cinza, armação fina, uma blusa quadriculada e um suspensório na cor azul, e atrás de mim tem uma parede com fundo branco. Estamos, portanto, iniciando a nossa 6ª aula do curso de Formação em Educação Integral, Práticas Docentes e Metodologias para Aprendizagem, realizado semanalmente neste mesmo canal, neste mesmo horário. Com a carga horária total de 180 horas aulas, o curso terá certificação pela SFAPEG e pela Secretaria Municipal de Educação de Sobral, para os cursistas que alcançarem a nota 7 na média final. O curso é 100% gratuito e voltado para gestores, professores e técnicos da educação básica do ensino superior, instituições públicas e privadas e demais interessados pela temática. As aulas elas serão realizadas ao vivo, sempre aos sábados, das 14 às 17 horas, entre os meses de junho a novembro, com transmissão ao vivo pelo canal do LDE, no YouTube, ó, que fica aqui embaixo, dá logo uma sacada. As aulas também ficarão gravadas no canal para que os cursistas que não conseguirem assistir ao vivo possam fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados. E hoje especialmente, nós teremos uma palestra com o professor Márcio Melo, ele que é da Secretaria de Educação de Sobral, e eu queria convidá-lo aqui ao nosso palco virtual. Professor Márcio Melo, de antemão, eu queria agradecer imensamente o aceite do convite, em nome da Escola de Formação de Professores de Sobral, em nome da Secretaria de Educação do município de Sobral e em nome do LDE. Muito obrigado por despender o seu tempo, né, e atenção e partilhar conosco os conhecimentos. O nosso boa tarde. Boa tarde, professor Amaury, boa tarde aos cursistas. Meu nome é Márcio Melo, eu tenho a pele na cor parda, cabelos grisalhos, assim também como o meu mestre Amaury, uso um óculos na cor preta, né, e de um
pouco mais robusto. Estou usando uma camisa na cor azul escuro e estou aqui com um fundo branco e muito feliz de estar aqui oportunizando e aprendendo junto de vocês. Perfeito, professor Márcio. E hoje o professor Márcio vai falar sobre um tema super especial, que é a educação integral na formação de jovens autônomos, solidários e competentes. Mas antes, né, de eu passar a bola para o professor Márcio, nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Márcio Mello é graduado em História pela FAVENE e licenciado em Pedagogia pela Faculdade Latino-Americana. É pós-graduado em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela FAEX. Ele desenvolveu pesquisa sobre o ensino da história com foco na interdisciplinaridade no ensino fundamental. E ele também pesquisa sobre o papel do pedagogo no processo de formação para a vida. Ele está na Rede Pública Municipal de Sobral desde 2007, onde já exerceu a função de agente administrativo, secretário escolar, professor, coordenador pedagógico e hoje, especialmente, ele está no cargo de diretor da Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, lá no distrito de Aracatiaçu. Professor Márcio Mello, como nós sempre falamos aqui nas nossas lives, agora o palco virtual é todo seu. Eu vou ali para a plateia virtual, vou assistir pelo YouTube, né? Aguardar aí essa partilha de conhecimentos. Muito obrigado novamente. Um forte abraço, meu amigo. O palco é todo seu. Obrigado, professor Amaury. Obrigado. E é muito prazeroso estar aqui para poder aprender junto de vocês, né? Muito feliz mesmo. Muito agradecido pela oportunidade e vamos aqui ao que interessa de fato e de direito. Hoje nós iremos tratar sobre a educação integral voltada para a formação de jovens autônomos, solidários e competentes. Há uma década, aproximadamente há uma década, se estabeleceu no distrito de Aracatiaçu a primeira escola de tempo integral de distrito aqui em Sobral. Nós tivemos a primeira que foi aqui na sede, a Maria Dorilene, e a segunda, mais precisamente no dia 23 de julho do ano de 2014, foi inaugurada lá no distrito do Aracatiaçu. E como Antônio Carlos diz, a chegada desse equipamento, dessa escola, ela despertou sonhos. Ela despertou nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, a oportunidade maior de construir um projeto de vida com base na excelência acadêmica. E nós vamos tratar especificamente do que a gente tem feito, do que a gente tem proposto, do que a gente faz na realidade na ETI Maria de Lourdes, que fica lá no distrito do Aracatiaçu, tá bom? Eu queria iniciar primeiro falando da missão. Fazer a educação de tempo integral é algo que tem que ser intencional. E, para isso, a gente precisa prezar pela missão maior da escola, que é de ensinar. Então, a gente precisa, nesse contexto de fazer escola de tempo integral, acima de tudo, formar verdadeiros cidadãos preparados para esse mundo altamente globalizado e concorrido que se apresenta nos dias de hoje. E a gente precisa, através disso, instigá-los, potencializá-los ao protagonismo juvenil, fomentando principalmente a aquisição de conhecimento para os seus plenos desenvolvimentos, sejam eles sociais, familiares e principalmente acadêmicos. Não se faz escola de tempo integral sem a excelência acadêmica. E uma das missões da nossa escola é ser reconhecido como referência no município de Sobral. Assegurar a formação dos nossos jovens para que eles se tornem verdadeiramente seres autônomos, solidários e competentes e atuarem na construção como sujeitos de a sua própria história. A gente entende, a gente é muito fiel a esse conceito que o jovem, que o adolescente precisa estar preparado
de forma acadêmica para ser sujeito da sua própria história. Uma das premissas da nossa escola e da escola de tempo integral, que eu considero fundamental, é o protagonismo juvenil com excelência acadêmica. Não se pode ser sujeito da sua história se você não tiver aprendizagem, se você não estiver preparado, se a escola não primar do dever dela, que é de fazer o aluno aprender. Não se constrói um projeto de vida sem excelência acadêmica, sem saber ler, sem saber escrever, sem saber os conteúdos que necessariamente vão fazer com que esse jovem seja protagonista da sua história e construa realmente o seu projeto de vida. Para isso também, a gente tem uma premissa da gestão de excelência e participativa. Uma escola de tempo integral tem que ter uma gestão muito focada nos seus objetivos, nos seus resultados. E esses resultados precisam ser compactuados com toda a equipe, através de muito diálogo, de muita participação de todos e a busca de um consenso na tomada de decisões. Gestão de escola de tempo integral se faz necessário a escuta para que você tome as melhores decisões e que favoreçam principalmente a missão maior da escola, que é de ensinar. Uma outra premissa é a formação continuada, que a gente preza muito na nossa escola. Isso tem que ser pautado constantemente, tem que ser uma ação diária, sistemática, gradativa. A gente precisa formar educadores, a gente necessita formar os demais integrantes da escola para que todos os que estão lá possam realmente, através da presença ou da pedagogia da presença, serem espelhos para os nossos jovens. Então, é uma premissa fundamental essa da formação continuada. Uma outra premissa é a corresponsabilidade. Nós temos uma parceria muito forte com a SEDUC, com as famílias, com a própria comunidade e com os parceiros, que de forma integrada a gente se compromete com o projeto da escola. Qual é o principal projeto da escola? Fazer com que os nossos alunos aprendam. Ponto. Então, através dessas parcerias, do fortalecimento dessas parcerias, a gente fortalece demais o objetivo maior, a missão maior da escola, que é fazer com que os nossos alunos aprendam de fato e de direito. Eu vou trazer agora os princípios de uma boa gestão. Seja na vida social, na vida religiosa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você carrega consigo princípios. E na nossa escola, no ensino de tempo integral, não é diferente. Um dos primeiros princípios é da corresponsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade naquilo que a gente faz. Uma outra é a transparência educacional. Nós precisamos ser transparentes com todos os envolvidos no processo. Um outro princípio que nós não abrimos mão é o acompanhamento contínuo e minucioso dos professores. Esse é um ato que a gente não abre mão. Esse é um fato que realmente faz a diferença, essa proximidade, esse acompanhamento. Um outro princípio é o planejamento pedagógico colaborativo. Não se constrói nada sozinho. E a partir dessa premissa, de escuta, de ouvir, de troca, de compartilhamento, que a gente precisa realmente acompanhar de perto esses planejamentos pedagógicos de forma colaborativa. A avaliação que nos norteia através do currículo, as devolutivas qualificadas para os alunos e professores, isso junta tudo e forma ou toma corpo para que a gente tome as decisões da escola com bases nos nossos resultados. É ouvindo os professores, é acompanhando os planejamentos, é com a transparência, é com a corresponsabilidade, é com o estudo dos resultados da avaliação, é com a devolutiva qualificada de alunos e professores que a gente toma as melhores decisões com foco naquilo que a escola faz melhor e deve fazer melhor
que é ensinar. A gente traz aqui uma evidência muito clara, e é uma prática praticamente de toda a rede municipal de Sobral, que é a agenda da gestão. Um dos primeiros itens que a gente trata na escola é o controle da frequência. Nós temos também uma caminhada pedagógica que é feita de forma diária, a cada 30 minutos, a cada 1 hora, e essa caminhada também é justificada e é pautada na observação das aulas. E, posteriormente, o feedback dos professores e também com os alunos. A participação da gestão nos planejamentos é algo também essencial. É essencial a presença dos coordenadores junto dos professores para acompanhar as estratégias, as metodologias, para definir as habilidades a serem trabalhadas e o alinhamento semanal do núcleo gestor. Posteriormente, a cada reunião aqui da Secretaria de Educação, a gente chega com as informações, a gente se reúne, a gente discute, a gente reflete um pouco para a tomada de decisões, para ajustar, para planejar, para alinhar o nosso trabalho durante a próxima semana. Provemos avaliações quinzenais, identificamos os pontos que merecem atenção, definimos as ações prioritárias da semana seguinte, organizamos as pautas e também os planejamentos. É algo que a gente sempre discute em busca de tornar a escola mais focada naquilo que a gente precisa fazer de melhor, que é formar jovens competentes, solidários e que sejam construtores do seu projeto de vida. Então, a gente não abre mão. A gestão tem que ser muito pautada nesses itens: controle de frequência, caminhada pedagógica, observação de sala de aula, feedback, acompanhamento dos planejamentos, alinhamento semanal. É algo que a gente não pode e nem deve abrir mão, em hipótese nenhuma. O foco nos planejamentos é algo primordial na escola. Nos planejamentos, a gente analisa e faz o estudo dos resultados das avaliações. A gente identifica os níveis de aprendizado dos alunos. A gente conversa sobre as dificuldades deles. A gente apresenta de uma forma mais direta, junto dos professores, aqueles alunos que apresentaram maior dificuldade naquela habilidade, naquele escritor, naquele conteúdo, conversa sobre uma nova metodologia, define uma nova estratégia, define também as habilidades que serão trabalhadas na outra semana. E aí, se a gente não contempla a mesma habilidade, a gente precisa repetir e precisa rever a nossa estratégia, a nossa metodologia e precisa acompanhar a troca de experiência entre os professores, que o professor precisa se ver muito no outro. Muitas vezes a sua ação não está causando o impacto necessário, a forma que você está repassando os conteúdos não está sendo eficaz e eficiente. E aí, quando há uma troca, quando você se vê no outro, um outro professor traz a habilidade que você trabalhou de uma forma, ele traz de outra forma, você já desperta, você se sensibiliza, você muda ali a sua metodologia, a sua estratégia, para na aula seguinte você tentar sanar aquela necessidade do aluno. O acompanhamento dos alunos, primordial. A gente precisa acompanhar muito de perto os nossos alunos. E essa ação não pode ser restrita apenas ao coordenador. Essa ação tem que iniciar pelo professor, passar pelo coordenador e também pelo diretor da escola. Nós temos 275 alunos na escola e eu conheço os 275 pelo nome. Sei das suas potencialidades, sei das suas dificuldades. Então, assim, é preciso a gente ser minucioso para qualificar, para formar, para capacitar o trabalho dos professores. É esse olhar diferente que a gente tem para visualizar tudo isso, para que a gente possa contemplar através de um planejamento eficiente, para que possa ser executado na sala de aula, para que possa sanar essa deficiência acadêmica desses adolescentes, desses alunos. E é primordial isso quando todos os atores estejam munidos desse mesmo olhar, entendendo que é responsabilidade de todos, dos professores, da coordenação, mas também da direção da escola,
Disso, nós não podemos abrir mão em hipótese nenhuma. O diretor precisa conhecer os seus alunos, precisa saber as suas deficiências, as suas carências, e precisa buscar, junto da coordenação e dos professores, soluções para sanar essas deficiências. E aí eu venho trazer aqui os objetivos da escola, que é formar realmente jovens autônomos, solidários e competentes. Eles precisam estar comprometidos com a formação acadêmica. Não há projeto de vida sem foco na aprendizagem. É preciso que a gente case muito isso, que a gente unifique muito isso. Só se projeta uma vida se você tiver foco na sua aprendizagem, no seu desenvolvimento acadêmico, para que depois a gente possa construir um mundo melhor para todos. A formação continuada dos educadores precisa ser aprimorada, todas as práticas, e com base nos princípios educativos. O modelo de gestão participativo, que se escuta, em busca de alcançar os resultados pactuados com todos. A presença dos pais dentro da escola, conversando com os professores, com a gestão, pais comprometidos, que zelam pela qualidade da educação, que cobram. Esse é um fator primordial no processo. Os processos escolares que precisam ser avaliados, sistematizados, que precisa alcançar os objetivos e as metas traçadas, que precisa realmente replicar o papel maior da escola, que é de ensinar o aluno. Então, são objetivos muito concentrados no eixo de aprendizagem, no eixo do aluno se tornar um aluno com excelência acadêmica. Volto a dizer, não há projeto de vida se não houver excelência acadêmica. O acompanhamento de frequência. Por que eu coloquei isso? Tudo se inicia a partir de um acolhimento. Eu sou amante da tríade do sucesso: tempo, presença e exemplo. Partindo desse pressuposto, eu sou um dos primeiros a chegar na escola. 6h20 eu estou na escola todos os dias e fico no portão, já visualizando quem chega, dando um bom dia, cumprimentando e visualizando quem faltou, quem deixou de vir, quem recebendo atestado, conversando com os pais. Então, a presença do gestor recebendo, acolhendo os alunos, conversando com os pais na entrada da escola, já te dá uma visualização de alguns alunos que faltaram, de alguns alunos que estão doentes, de pais que vêm conversar sobre alguma situação. A outra situação é o contato com os pais, que é feito através de ligações, mas também do grupo de WhatsApps, colocando os alunos que faltaram, ligando, perguntando o que foi que houve, visualizando um carro, um transporte que deixou de vir, ou que teve problema, ou que chegou atrasado. Então, tudo isso é muito importante. E aí também é importante que a gente premie e beneficie esses alunos que estão frequentes diariamente na escola. Esses alunos que vêm para a escola constantemente, para que os outros observem, se vejam, se sintam e também comecem a entender da importância e da relevância deles estarem na escola todos os dias. Realizando busca ativa, visualizamos e visitamos constantemente pais de alunos faltosos, visitamos as comunidades. A nossa escola, a gente atende não só a sede do Distrito do Aracatiaçu, mas a gente atende cerca de 12 localidades. Então, a gente visita também não só os pais da sede, mas também faz visitas pontuais nas localidades. E aí, um outro item importante, que é o acompanhamento de fluxo. A gente precisa entender o horário que os alunos entram, o horário que os alunos saem. A gente precisa visualizar e acompanhar isso muito de perto, porque isso cria uma segurança, isso cria um cuidado, isso cria um zelo maior com os que estão envolvidos. Eles se sentem muito bem quando todos os dias eu estou lá na entrada da escola, dando bom dia, recebendo, acolhendo eles, para que eles se sintam verdadeiramente integrados no processo. Esse é o quadro de frequência da escola, e é interessante que vocês visualizem aí no quadro que você não tem só a frequência dos alunos, mas também tem a frequência aqui dos professores e dos colaboradores, que eu acho isso fundamental. A gente também realiza na escola a frequência dos alunos,
mas também realiza a frequência dos professores, dos colaboradores, da gestão. Então, eles também se sentem, de uma certa forma, participantes integrados desse processo. Esse é o quadro de frequência que nós temos na escola. E outro item importante é o ajuste com o corpo docente. Como é que a gente faz isso? Estudo de resultados. Como é que a gente faz isso? Alinhamento com os tutores. Cada turno tem seu tutor específico. O sexto ano A tem um tutor. E, além do tutor, tem um apoio do tutor. Então, a gente sempre está conversando, dialogando com esses tutores. A gente sempre projeta as metas e também faz uma projeção dos nossos resultados. Conversando, dialogando, ouvindo os professores, ouvindo os coordenadores, pactuando isso de uma forma muito democrática. O monitoramento de documentos do professor é o caderno de plano, é a rotina da sala de aula, é o guia de ensino, que na nossa escola nós temos 2 momentos do que os guias são produzidos. No início do ano, que ficam lá expostos na entrada da escola para que os alunos entendam quais os conteúdos que irão serem repassados durante aquele semestre. E agora, no mês de julho, onde também os professores produzem esses guias de estudo e, no retorno deles, no mês de agosto, fica lá exposto para que eles saibam o que é que vai ser trabalhado, quais as habilidades, as competências que vão ser trabalhadas no segundo semestre. Então, esses guias é algo fundamental. Temos também a reunião de fluxo, é onde a gente conversa com os professores específicos de cada ano. Para quê, Márcio? Para fazer um mapeamento, para fazer uma troca de aluno de sala, se necessário for, né? Para fazer um ajuste, para escutar um outro professor, para ouvir uma dica, uma solução, para entender um pouco da turma, para definir algumas tomadas de decisões. Então, essas reuniões de fluxo são muito importantes na escola. Um outro item que eu considero fundamental é a notificação de situações de sala. Pontos de alerta. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo na sala de aula. Então, se tem um aluno que, de repente, em determinada aula, está se comportando diferente, está tendo um problema de sono demais, já é um ponto de alerta. E aí a gente começa já a conversar. E a gente já começa a abraçar. E a gente vai para a pedagogia da presença. A gente define também a questão das estratégias. É importante, nas reuniões de fluxo, a gente definir também as estratégias. E alinha sobre a organização, sobre os espaços, sobre as normas, sobre as regras que a escola tem. E isso é muito importante. E tem que ser feito não só com os professores, tem que ser feito com os colaboradores e também com os alunos. E principalmente com os alunos, porque eles também são protagonistas nesse processo, na busca intensa por uma excelência acadêmica. Então, a gente não abre mão de sempre estar conversando com eles sobre tudo isso. Essa é uma planilha, né, muito importante, muito usada aqui no município de Sobral, onde a gente acompanha de uma forma muito minuciosa, a cada 15 dias, os avanços, as melhorias, se o desempenho do aluno melhorou, se não, quais habilidades que eles foram mais deficientes, o que foi que aconteceu. Há todo um entendimento, há toda uma leitura. Nós não nos pegamos somente aos números, a gente precisa entender também cada momento dos alunos, posteriormente trazê-los para uma conversa individual, para uma escuta, para um entendimento, muitas vezes para mostrar a prova para ele, para fazer com que ele pense, olha, o que foi que aconteceu? Você desenvolveu a questão aqui, acabou não completando, você, um distrator tal te pegou. Então, assim, essa planilha, ela nos norteia demais sobre o nosso trabalho nos próximos dias. Aqui é uma continuação dela, né, que traz um resultado mais específico aqui pelas turmas, pelos escritores, as porcentagens que o aluno mais acertou ou não. É uma ferramenta muito boa que a gente faz com que a gente tenha um olhar muito claro, um olhar muito minucioso da condição que a turma está, que o aluno está. E aqui tem algumas metodologias que a gente considera muito exitosas. Além, né, da Base Nacional Comum, além do currículo, né, além da BNCC,
a gente tem uma base diversificada, mas essa base diversificada precisa ter uma intencionalidade. Como assim, Márcio? Ela precisa ter uma intenção. Ela precisa ter um objetivo na escola, junto dos alunos. E para isso, a gente tem o estudo orientado, que a gente chama de EO, né? Que é um estudo muito criterioso, onde o professor orienta ali aquela habilidade que o aluno precisa contemplar, precisa realmente melhorar. Temos as eletivas, que também precisa ter uma intencionalidade. A gente não pode fazer uma eletiva simplesmente por fazer, porque o aluno gosta. Tem que haver uma intenção. Tem que haver uma intenção. E essa intenção tem que ser casada com a excelência acadêmica. Se eu tenho alunos que, nesse momento, apresentam dificuldades na matemática, as nossas eletivas precisam buscar sanar essa deficiência na matemática. E aí a gente tem um projeto de vida que casa bastante com essa excelência acadêmica. A gente sempre faz esse casamento, faz essa junção, projeto de vida com a excelência acadêmica. Isso não pode fugir jamais. Temos o protagonismo juvenil com foco na aprendizagem. A gente faz com que os meninos sejam protagonistas. Os meninos, muitas vezes, tomam para si, né, esse protagonismo, dividem os seus conhecimentos com os colegas, montam clubes de estudo, montam momentos de reforço, seja na hora do almoço, seja depois da aula. Esse protagonismo, essa liberdade dos meninos que usam as suas próprias falas, os seus próprios jeitos, muitas vezes tem aluno que se apropria mais rápido, de uma forma mais concreta, ouvindo o seu colega. Então, a gente instiga demais esse protagonismo com foco na aprendizagem. E aí, nós temos os líderes e os monitores de sala. São alunos que têm uma condição um pouco mais avançada, que são os líderes de turma, que fazem a monitoria da sala, que ajudam os colegas, muitos que têm deficiência. Então, que também é uma forma da gente protagonizar e oportunizar, né, a esses jovens uma condição melhor, visando essa excelência acadêmica. Temos também a formação humana, que é algo que a gente prima bastante na escola, não abre mão, que é formar realmente os nossos alunos em busca dessa excelência acadêmica, de construir um projeto de vida, de oportunizar uma vida melhor a ele e aos seus. Introduzimos também as crianças e os nossos adolescentes à pesquisa científica, às práticas experimentais, e não abrimos mão dos reforços de língua portuguesa e matemática. E isso também é essencial, isso também é uma metodologia exitosa na nossa escola, onde a gente sente que esses reforços, eles dão um upgrade a mais naqueles alunos que realmente estão necessitando. Nós temos algumas rotinas que eu faço questão de passar para vocês, que é um controle da saída para ir no banheiro, da saída para ir tomar água. A gente instiga demais o uso da garrafa, né? A organização da saída dos alunos para o almoço, para o lanche e na hora de serem liberados, né? A organização do uso da quadra também é muito organizada, para que todos sejam contemplados. E uma rotina que a gente não abre mão é a pedagogia da presença. Se faz necessário que o professor esteja nos corredores conversando com os alunos, esteja na quadra dialogando com os alunos, esteja na entrada, na sala de vídeo, na biblioteca, instigando seus alunos. Nós somos espelhos, nós inspiramos esses meninos. Então, a pedagogia da presença dentro da nossa escola é algo primordial. Nós não abrimos mão desse item. Você precisa estar junto do seu aluno. Você precisa conquistar o seu aluno. Você precisa ser alguém que inspira seu aluno. Então, a pedagogia da presença é a presença do professor nos corredores, no horário do intervalo, na quadra de esporte, nos clubes, na biblioteca, na sala de vídeo, no refeitório, e também não só dos professores, mas de toda a gestão. É uma coisa que eu faço de forma diária, todos os dias, estar junto dos alunos,
escutando, ouvindo, recebendo feedbacks, dando feedbacks, perguntando como é que estão as aulas, qual é a disciplina que eles mais gostam, o que é que eles estão tendo dificuldade, o que é que eles sugerem, para que a gente possa se munir nas tomadas de decisões. A organização dos laboratórios é algo também que faz uma diferença, que traz aí uma consolidação de um trabalho, e Sobral está na vanguarda disso. Nós temos o Fábio Leino na escola, que os meninos enchem os olhos, assim, que brilham os olhos dos meninos em relação ao fazer, né, a experimentar, a produzir, a praticar ali uma ciência viva, concreta, né, plural, realmente, onde eles se sentem bem. Temos também a biblioteca, que a gente abre constantemente, que a gente prova projetos de leitura. Temos o uso do refeitório para momentos também de estudo, para aulas interativas, para tirar um pouco os meninos de sala de aula, uma aula expositiva, numa troca, numa reunião, num ajuste, numa conversa. E temos os nossos projetos. Nós temos projetos exitosos na escola, nós temos um curso de protagonismo juvenil com excelência acadêmica, nós temos o Heróis Olímpicos, que visa a participação desses alunos nas Olimpíadas. Então, nós temos alguns projetos exitosos, Recreio Interativo, Cine Literário e outros mais que dão um upgrade, que fazem com que os meninos gostem de estar na escola. Aqui eu trago a acolhida, né, diária. Vocês já veem aí uma foto aí que a gente tirou, onde eu estou acolhendo os alunos, né? Uma vez por semana nós temos o acolhimento também dos alunos, de todos os alunos na quadra, onde a gente também oportuniza a eles, aos jovens protagonistas também, o direito de participar, de levar as mensagens, de levar os avisos, né? De participar, de cantar o hino, de fazer um esquete teatral, de trazer algo que realmente possa motivar eles. Então, é algo que a gente não abre mão, desse acolhimento. Nós temos as reuniões com os líderes, que acontecem uma vez por mês na escola, e que é um momento de escuta também, e de partilha junto deles. Nós temos as reuniões com os pais. A gente, graças a Deus, desde que a gente chegou no Maria de Lourdes, a gente tem instigado demais a participação dos pais nesses momentos. A gente busca ali um horário realmente alternativo, depois das 17 horas ou à noite, para que a presença dos pais seja maciça. E aproveita também para entregar as medalhas das Olimpíadas, para que os outros alunos acompanhem, vejam, se sintam, sirvam de espelho também, para que se motivem em busca aí dessas conquistas. Nós temos aqui as campanhas de cidadania e conscientização, que eu acho fundamental na construção desse mundo melhor, na construção da cidadania, né? Na conscientização desses jovens, né? Principalmente em relação a campanhas contra a dengue e diversas outras situações, quando assim se faz necessário. Esse é o projeto Cinema Literário, que acontece nos intervalos do almoço, que nós temos durante toda a semana uma programação, seja na biblioteca, ou seja na sala de vídeo. Na biblioteca, levando os meninos no mundo ali da leitura, do conhecimento, e na sala de vídeo abrindo espaço com filmes realmente atrativos que eles gostam. Então, é uma alegria muito grande esse projeto, tem dado um brilho no olhar aos nossos alunos, faz com que os alunos queiram estar na escola. Nós temos aqui as premiações e incentivos, que a gente também não abre mão. A escola investe muito, os professores investem muito também nessa questão de premiar, de incentivar, de motivar os alunos a buscar essa excelência acadêmica. Esse é um outro projeto, que é um intervalo interativo, que é muito rico, que os meninos gostam. Jogos, karaokê, brincadeiras, que os meninos participam bastante, né? E que sempre cria ali uma mobilização, um engajamento de todos. Isso tem dado muito certo na escola e tem trazido aqui resultados exitosos em relação à frequência. Avaliações, além das avaliações de larga escala, né, que a escola faz, que é o SAEB, que é o SPAES, que é as avaliações externas.
nós temos avaliações a cada 15 dias, temos as nossas avaliações internas, temos os nossos simulados, para que a gente crie evidências do nosso trabalho e, através dessas evidências, possa sanar as dificuldades apresentadas pelos nossos alunos. Momentos motivacionais que antecedem as avaliações externas, onde a gente leva uma fala, onde a gente sorteia brindes, onde a gente leva um lanche diferente, onde ele sai da escola já querendo estar de volta para o dia seguinte, com a energia, com a garra, com a vontade de dar ali o seu melhor na avaliação externa ou em outra avaliação. Então, são momentos muito ricos e importantes no desenvolvimento cognitivo do aluno. Feira das Profissões foi uma ação inovadora nesse ano, onde a gente oportunizou os nossos alunos a um estudo minucioso, já projetando futuramente uma profissão para a sua vida e buscando, através disso, uma preparação também. Então, foi um momento muito bacana que a gente abriu para a comunidade, que pais participaram, onde a gente protagonizou, né, os meninos a se apresentarem. Então, foi um momento muito rico, muito importante, muito bacana na escola, realmente onde a gente descobriu que todos nós podemos sonhar e que devemos sonhar. Então, por mais que o seu sonho seja pequeno, você precisa se capacitar, você precisa buscar essa excelência para que o seu sonho se torne real. Então, foi muito bacana essa Feira das Profissões. Reconhecimento de todos os profissionais, né? Não só dos alunos. A gente premia professores, colaboradores, alunos. A gente reconhece, a gente dá um certificado, a gente dá uma medalha, a gente leva um mimo para reconhecer o trabalho, o esforço e a dedicação de todo o grupo. Projeto Heróis Olímpicos, que é algo muito bacana, isso tem dado uma diferença, tem dado assim, um upgrade, principalmente nas conquistas da escola em relação a Olimpíadas. Acontece, muito bacana, momento realmente de levar conhecimento de uma forma mais específica aos nossos alunos. Sala de atendimento, enquanto alguns chamam de AE, lá na escola a gente chama de sala de atendimento, é um espaço também de aprendizagem, é um espaço também de sanar deficiências acadêmicas. A gente acredita muito nesse processo de inclusão dos nossos alunos. O município de Sobral é pioneiro nisso, faz um trabalho belíssimo nesse aspecto e a gente também não abre mão disso. Então, a sala de atendimento é um espaço muito rico de conhecimento, onde se sana muitas deficiências acadêmicas também dos alunos. Comemorações das datas festivas, né? Festinha das crianças, Dia das Mulheres, Dia da Maquiagem, Dia da Escola. A gente está sempre promovendo alguma coisa nos intervalos para motivar e trazendo os pais também para participar, para que eles se sintam também pertencentes à escola. Então, isso realmente tem dado uns resultados muito exitosos na escola e a gente fica muito feliz de ver a participação não só dos alunos, mas também dos pais dos alunos. A gente aqui são os ajustes que a gente tem com a equipe, né, escolar, onde a gente capacita, onde a gente forma, onde a gente reflete, onde a gente discute, onde a gente toma as decisões, instiga também e oportuniza isso muitas vezes aos alunos também a participar, né, para que eles possam entender todo o processo. Conselho de classe também a gente costuma realizar com a participação deles. Então, tem sido algo realmente que dá muito trabalho, mas que dá excelentes resultados. Valorização das relações étnico-raciais, isso é muito forte na escola, né? Isso é muito vivo na escola. Nós promovemos desfile no Dia da Consciência Negra, levamos o maracatu Nação Tremembé para se apresentar no intervalo do almoço, conversamos, provemos rodas de conversa, momentos de debate, momento interativo realmente, para que a gente possa diminuir essas questões do preconceito racial. Então, é um espaço
realmente de debate, de construção, que a escola se sente muito viva e ativa nesse processo. Aqui são as eletivas, né, que tem toda uma intencionalidade, e nesse momento as eletivas estão com a intencionalidade de diminuir a deficiência acadêmica na matemática de alguns alunos, e a gente tem conseguido isso, e é uma festa, e é um momento realmente onde eles aprendem de forma lúdica, aprendem pegando, aprendem fazendo, com aulas interativas, participativas, atraentes. Então, assim, é um brilho todo especial, e isso melhorou também muito a frequência às sextas-feiras com as eletivas, com essa intencionalidade de sanar deficiências acadêmicas. A gente está praticamente chegando aqui ao fim, né? E vocês, cursistas, eu queria dizer que o meu mestre, o meu ícone de educação, que é Paulo Freire, né? Ele fala muito, né, da educação como o elo, né, não de transformar o mundo, mas de mudar as pessoas, né? E dessas pessoas realmente transformar o mundo. Então, a escola de tempo integral é a escola dos sonhos, é a escola da escolha, é a escola das oportunidades. E há uma década, a escola de tempo integral Maria de Lourdes chegou no distrito do Aracatiaçu. E, de forma gradativa, sistemática, a gente vem vendo e percebendo que muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes estão realmente transformando o mundo. Através da escola de tempo integral, eles mudaram. E agora eles estão transformando o mundo. Então, a gente acredita muito na escola de tempo integral. Eu digo muito isso na escola. Se não fizer sentir, não vai fazer sentido. Então, a gente precisa sentir realmente e instigar os nossos alunos, através da pedagogia da presença, nessa construção de serem autônomos, solidários e competentes. E essa competência, e essa autonomia e essa solidariedade só vem com a excelência acadêmica. Eu queria agradecer a atenção, queria instigar que vocês continuem realizando esse curso maravilhoso, que vocês compartilhem, dividam isso com os colegas, para que a gente possa realmente fortalecer esse trabalho, fortalecer ainda mais esse processo diferenciado de oportunizar aos nossos jovens a condição de uma vida melhor. E a única ferramenta para isso é a educação. A minha gratidão, o meu respeito, desejo a todos uma boa tarde, e foi muito prazeroso poder estar aqui aprendendo junto de vocês. Muito obrigado, boa tarde e até outra oportunidade. É importante destacar que o diretor é peça fundamental para o sucesso escolar. Nós realizamos uma seleção pública, meritocrática, que tem 6 etapas, são 6 meses de um processo seletivo, e após todo esse processo, os candidatos vão compor um banco de candidatos selecionados e, posteriormente, eles vão ser convidados a ocupar o cargo de diretor a partir da necessidade da rede pública municipal. Durante o trabalho e a condução da gestão escolar por parte do diretor, eles são avaliados por 2 equipes que compõem a Secretaria de Educação. A partir dos resultados e dessa avaliação, ele pode permanecer na mesma escola para o ano letivo seguinte. Ele pode, eventualmente, encerrar sua contribuição como gestor, como diretor, e um novo candidato ser convocado pela seleção, ou ele pode passar por um processo
que a gente considera muito importante para a evolução e para o amadurecimento do diretor, que é uma mudança de escola, também informalmente chamada de rodízio. Então ele está numa unidade escolar, desenvolve um bom trabalho e às vezes ele é reconduzido para uma outra escola, ou para vivenciar a experiência de uma comunidade diferente daquele que ele conhece, ou para ir uma escola com a maior matrícula ou com a menor matrícula, se eventualmente ele precisa desenvolver aquela habilidade em relação à gestão no ambiente escolar, ou até mesmo ele pode ser um bom diretor, ter excelentes resultados e ser convidado para uma escola que tem maus resultados, que está numa situação de melhoria, porque a gente sabe que ele tem potencial para chegar naquela escola e contribuir para a sua evolução. Trabalhamos com tópicos relacionados à liderança escolar, à interdisciplinaridade, à garantia da boa implementação do material estruturado que é entregue nas escolas, o cuidado, a responsabilidade e o zelo que os diretores precisam ter nas rotinas de natureza administrativa, financeira, num bom emprego e na execução de recursos públicos que são destinados à escola, o próprio acompanhamento das demandas logísticas que a escola tem, da disponibilidade de livros e materiais, da garantia e da boa organização da merenda escolar, da supervisão da estrutura física do prédio da escola, ou mesmo das rotas de atendimento do transporte escolar. O diretor também tem autonomia pedagógica porque ele pode, com um olhar clínico, identificar aqueles professores que eventualmente têm ou não perfil para atuarem em uma determinada modalidade ou em uma determinada série. E juntamente com a secretaria, ele pode fazer mudanças e adaptações dentro da sua escola, até porque nós orientamos 3 princípios básicos importantes ao diretor, que é o que a gente chama de tempo, presença e exemplo. Então, o tempo porque ele tem que estar presente na escola, né, tem que estar constantemente no ambiente escolar, acompanhando a rotina, mediando situações, garantindo o aprendizado dos alunos. É a presença porque não é só o tempo físico, ele tem que ser um líder, tem que dialogar com a comunidade, tem que liderar os professores, tem que conquistar, envolver e motivar os alunos, e o exemplo como gestor público, desde a sua fala, da sua postura, da sua capacidade de interagir com os profissionais nas diferentes áreas. Os diretores eles são formados em serviço pela Secretaria de Educação e muitas vezes pessoalmente pelo próprio secretário. Então, toda quinta-feira, no período da tarde, nós reunimos todos os diretores de todas as unidades escolares do município de Sobral e essa reunião ela tem pautas técnicas, informativas, mas a grande maioria dessas pautas são formativas. Então, nós trabalhamos desde a questão da matriz de habilidades e competências que os alunos precisam desenvolver e demonstrar essa habilidade na avaliação. E o mais importante nessa formação, nesse encontro semanal, o diretor passa, acima de tudo, a ter um olhar mais clínico para garantir o óbvio, né? Que a criança esteja na escola os 200 dias letivos, as 800 horas, para que as avaliações diagnósticas iniciais no começo do ano sejam aplicadas para mapear o perfil do aluno e o ponto principal, que é o elemento mais fundamental da essência do trabalho do diretor, é ele ter um olhar clínico focado nas questões de natureza pedagógica, especialmente fazendo com que a sala de aula tenha condições para que os professores possam garantir o aprendizado e que essa escola cumpra a sua finalidade principal, que é a mais importante, que é o fazer bem o feijão com arroz, é o dever de casa, que é uma escola que ensina
que garante por direito da criança que ela de fato aprenda. Sobral, ao longo desses 25 anos, foi aprimorando um modelo de gestão no âmbito pedagógico, né? E esse modelo hoje ele é estruturado a partir de uma equipe de técnicos que compõe a Secretaria de Educação, que é uma equipe de desenvolvimento da aprendizagem, e esses técnicos eles fazem um trabalho de tutoria pedagógica junto ao diretor. Então, para cada grupo de 5, 6, 7 escolas, eu tenho um tutor, um técnico, que ele visita periodicamente as unidades escolares e ele tem uma rotina, um protocolo para verificar o trabalho que o diretor está desenvolvendo na escola. Então, nessas visitas, eles identificam como está sendo feita a organização da estrutura de aprendizagem da escola, qual é a frequência e a rotina do diretor escolar em receber a comunidade, em dialogar com seus coordenadores, em orientar as suas equipes administrativas e pedagógicas para garantia de um bom ambiente para o aprendizado dos alunos. Ele também verifica e estuda, junto com o diretor escolar, os resultados individualmente, de criança por criança, em relação ao aprendizado. E aí entra um outro elemento muito importante, que é uma dimensão de eficiência, de qualidade e de organização da Rede Pública Municipal de Educação de Sobral, que é a dimensão da avaliação educacional. Esse tutor, essa equipe pedagógica, ela só vai acompanhar bem o trabalho do diretor se ela tiver os dados de como está sendo a evolução e a aprendizagem das crianças. Então, é um acompanhamento pedagógico que envolve uma tutoria, um acolhimento, um zelo pelo diretor, e tudo isso é acompanhado por essa equipe pedagógica que desenvolve, ao longo da trajetória profissional, essas habilidades com os diretores. O coordenador pedagógico ele tem um papel fundamental como um braço operacional do diretor, especialmente na dimensão pedagógica da aprendizagem. Nós orientamos muito os diretores a não ocuparem os seus coordenadores com outras demandas que não sejam a da aprendizagem efetiva dos alunos. Esse coordenador ele senta individualmente e acompanha o planejamento e a elaboração da aula de cada um dos professores que ele é responsável dentro da escola. Juntamente com o diretor escolar, o coordenador pedagógico também é convidado a assistir, a se inserir dentro da sala de aula e depois, posteriormente, em reuniões, dar um feedback aos professores sobre a qualidade da didática, da transmissão do conteúdo, dos exemplos, de como ele está trabalhando aquelas habilidades com os alunos em sala de aula, porque o coordenador ele é um grande observador do trabalho de sala de aula e também a partir dos resultados da avaliação da aprendizagem. Esses resultados vão munir o coordenador de poder individualmente conversar com o diretor sobre a realidade de aprendizado de cada aluno, assim como também estabelecer uma interface entre o diretor e os professores que estão em sala de aula, porque ele vai sentar com o professor, vai identificar aluno por aluno, como é que está o nível de aprendizado desse aluno, além disso, qual é a habilidade individual que o aluno desenvolveu em um determinado conteúdo, como é que essa habilidade, se eventualmente ela não tiver sido desenvolvida, ela pode ser aprimorada, pode ser trabalhada, e aí ele leva novas estratégias, ele promove reuniões motivacionais, ele dialoga com a família, traz o pai e a mãe em reuniões periódicas que nós temos no calendário escolar, uma reunião bimestral. Bom, a formação dos coordenadores ela é oferecida mensalmente pela Escola de Formação Permanente do Magistério do município de Sobral. Então nós temos uma grade onde durante o ano inteiro os coordenadores pedagógicos saem uma vez por mês de dentro da escola, participam dessa formação e essa formação ela lida com os principais tópicos do papel prático, objetivo do coordenador dentro da escola.
O processo de matrícula ele se dá através da disponibilização da vaga para a criança e normalmente nós incentivamos as famílias e aos pais a procurarem a unidade escolar mais próxima da sua casa, então normalmente isso se dá através do comprovante de residência, até por uma questão de comodidade e conforto e porque a gente entende também que a escola precisa ser apropriada pela comunidade. Então, depois do processo de matrícula, nós implementamos uma série de estratégias que são desenvolvidas pelos diretores, juntamente com o coordenador pedagógico, que é de manter aquela criança na escola. Então, a primeira estratégia é fazer uma busca ativa para, eventualmente, aquela criança que não aparece ou que está na iminência de ser evadida da unidade escolar. Ligar para os pais, passar mensagem de WhatsApp, visitar a casa da família. Garantir essa frequência é no miudinho, é turma a turma, aluno a aluno. Aquele aluno que faltou naquele dia, imediatamente já é ligado. Se a mãe não tiver, a gente procura ver na secretaria logo se chegou algum atestado dele. Se não tiver chegado e nem está no grupo do WhatsApp, que eles ligam imediatamente ou para a professora ou para a coordenação, já mandam o atestado ou mandam uma justificativa. Se isso não acontecer, a gente entra imediatamente 10 minutos depois que as crianças chegaram. E também envia atividades, né? É importante que ela seja acompanhada. E hoje as mães já pedem. Quando a criança vai faltar alguns dias por um atestado, a mãe já vai até a escola e pede as atividades. Nós temos o grupo, né, da escola, assim, das salas, e eles mandam mensagem. Antes disso também eu mesmo mando, dizendo que ela amanheceu um pouco febril ou amanheceu indisposta, aí a gente, né? Aí elas falam, mas se continuar, entendeu? Você tem que ir no posto para poder pegar atestado, tipo essas coisas. Mas ela, inclusive, ela não gosta de faltar. Além disso, também uma outra estratégia para garantir efetivamente a frequência, a assiduidade, é orientar, capacitar e subsidiar a presença dos pais nas reuniões pedagógicas. Então, nós temos reuniões fixas, estabelecidas no calendário escolar, é uma reunião por bimestre, que conta com a presença do diretor, dos coordenadores, dos profissionais, e eles reúnem em um único dia, ou ao longo de vários dias de uma semana, todas as famílias e todos os responsáveis pelas crianças para, primeiro, dar um feedback, o diagnóstico de como é que foi aquele bimestre de aprendizagem, assim como também apresentar as avaliações, orientações, os combinados de funcionamento e dos compromissos que a família tem e que a criança tem com relação à escola, mas também trabalhar essa questão da presença, da permanência, da assiduidade, da frequência da criança dentro da escola. A partir dessa parceria, entender que a escola não é só. A gente funciona junto em equipe. No momento em que os pais entendem qual é a dinâmica, eles querem ajudar. As famílias costumam levar as crianças para a escola,
elas entram, eu acho importante esse adentrar, elas conhecerem, elas terem essa coisa assim, esse espaço aqui é delas. Mãe chegando, né, e não só entrega a criança, mas procura ver, está ali por dentro do ambiente da escola, vai até a gente, pergunta. Eu sempre digo, a gente precisa estar sempre à disposição. Ali a pergunta do pai é importante. Sempre está tendo reunião para poder falar sobre o comportamento, as notas. Teve a semana passada mesmo para falar sobre as provas que tiveram agora, inclusive, que se deram muito bem. Onde a gente chega, a gente percebe a preocupação hoje dos pais nessa questão do engajamento mesmo com a frequência da criança, de ir para a reunião para poder compreender o que é que está acontecendo ali. Hoje isso é perceptível, a ponto da gente não ter nenhum abandono, né? E isso vem há muito tempo, porque é um trabalho feito em rede. A mesma linguagem que uma escola faz, em qualquer outra que você chegar, você vai encontrar da mesma forma. E vale ressaltar que essa parceria não é só com os pais, né? Eu costumo dizer que nossos melhores e principais parceiros são os alunos. Eu tenho que combinar com eles o que é que a gente precisa desenvolver. Digo, nós temos que provocar isso nas crianças, essa vontade de estar na escola, porque ela gosta da escola e ela gosta de nós, e nós temos que demonstrar que gostamos delas. Na hora que a gente está numa recepção, ali na chegada, um sorriso é importante, olhar cada criança no olho. Às vezes a criança vem tristinha, ali você leva ali um canto, às vezes até com fome que a criança está. E isso a gente tem feito diariamente. Eu costumo dizer que é um exercício. Vamos exercitar, né, a afetividade, porque a gente só pode querer que a criança nos entenda e compartilhe disso e viva bem se a gente conseguir também mostrar isso para ela. Desde a orientação até mesmo a oferta, como nós fazemos, de café da manhã ou no final de tarde, para incentivar a criança a chegar e estar mais cedo na escola. A garantia também dessa criança no contraturno. Então, muitas crianças hoje estão em tempo integral, mas aquelas que não estão também fazem a principal refeição do dia, que é o almoço, dentro da escola. Então, independente de estudarem pela manhã ou pela tarde, elas passam o dia inteiro na escola, e isso tem que ser pactuado com a família, porque em um turno ela está em sala de aula, desenvolvendo as habilidades curriculares, mas no contraturno ela pode estar numa recuperação, numa recomposição de aprendizagem, num reforço escolar, num clube de literatura, de ciências, ou numa atividade de educação física, de teatro, de música, fazendo com que ela permaneça o máximo de tempo na escola. E isso a gente sabe que é uma proteção social importante, especialmente para aquelas crianças que estão em bairros mais vulneráveis ou que estão socialmente mais expostas a vulnerabilidades do seu entorno. Contar com o apoio de outras instâncias, como o próprio Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, todas essas instituições elas são acionadas e acompanhadas para criar um protetor social, né, junto à criança em relação à presença e à manutenção dela na escola.
Yeah.